Gente querida, muito boa noite, minha gente boa, amiga, meus irmãos amados. E assim começamos nossas leituras diárias com o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. E ele disse: o destino trará de volta todas as pedras que nós arremessamos um dia. Vamos então fazer um balanço, quantas pedras a gente tem arremessado aí por dia. Tomar cuidado que elas vão voltar. Vamos distribuir flores em vez de arremessar pedras, né? Então vamos para o livro dos Espíritos. E a última pergunta sobre o sonambulismo. Ele diz assim: o uso que um sonâmbulo faz dessa faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito, como o bom ou o mau uso que o homem faz de todas as faculdades que Deus lhe deu. Eu estive estudando agora o que significa esse sonambulismo, porque na minha concepção, no meu entendimento, sonâmbulo é aquele que anda dormindo só. Mas existe um uso, não sei se hoje em dia ainda se faz isso, mas durante aquela época de Kardec provavelmente era uma coisa mais usada, do sonambulismo quase que como uma mediunidade, onde a pessoa era induzida ao sonambulismo e era questionada, perguntada e a dizer o que estava vendo, falando com algum espírito e dando algum tipo de esclarecimento, de explicações sobre conhecimentos até que ele não teria quando acordado, né? Como a gente andou lendo aí nas últimas perguntas nesse item, e que suscitou toda essa exploração aí, toda essa explicação do Livro dos Espíritos, tão extensa, né? Foram várias perguntas sobre o sonambulismo. 13 perguntas sobre o sonambulismo. E ele não é, isso que ficou bem claro, isso não é um tipo de mediunidade, não é uma faculdade mediúnica, é um processo do corpo, da pessoa, que vai ter maior ou menor sensibilidade para isso. Encerrado esse item, amanhã a gente começa outro, e hoje a gente vai para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente está falando sobre os falsos cristos e falsos profetas. E hoje, nas instruções dos Espíritos, tem uma mensagem assinada por Luís, um espírito protetor, recebida em Karlsruhe, é uma cidade alemã, em 1861. O título é Jeremias e os Falsos Profetas e se refere a uma passagem de Jeremias, do Velho Testamento, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Lá ele diz assim: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam.
Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava estes profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar com vocês, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, pois, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante ele diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em descontestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutem os sábios conselhos do apóstolo João quando diz: não acreditem em todo espírito, experimente se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos está-se a ver, os médiuns, que não se precaveram bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, principalmente se são novatos no espiritismo. Isso é uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendam, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por sua vez, não se tornarem falsos profetas. Então, aqui ele faz um aconselhamento, para os médiuns, mas vale para todos nós que escutamos, que lemos as mensagens, que ouvimos falar do que se falou em uma reunião e, inclusive, eu estendo até mais para os encarnados mesmo, se são bons ou maus profetas, se são bons ou maus conselheiros do povo, da população, que
Tem muita gente que começa falando que quer o bem, mas que só prega o mal, né? Então vamos tomar muito cuidado com isso e seguir a Jesus. Esse é muito mais confiável, plenamente confiável que qualquer outro. E assim terminamos as nossas leituras de hoje com a trova do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e essa trova é assinada por Augusto de Oliveira, com o título Da Verdade e do Perdão. Recebe sem amargura, separação e insucesso. Se não houvesse mudança, não haveria progresso.